Bom dia, pessoal. Bom dia, Júlia. Bom dia, tia. Júlia, João Pedro, Ana, Felipe, Danilo. Bom dia. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo e com você? Graças a Deus, tudo certinho também. Que bom, que bom. Pessoal, vou esperar um tempinho os outros entrarem, tá? Para a gente poder começar a nossa aula. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, a palavra presente, tá, pessoal? Bom dia, Bárbara. Gosto tanto quando vocês aparecem aí para mim, gente, na câmera. Não gosto de ficar falando sozinha, não. Não se esqueçam de colocar, não, tá? O nome de vocês e a palavra presente. Ansiosos para uma semaninha de recesso? Bastante, né? Meus amores, vocês se lembram que eu pedi que vocês fizessem a leitura do Pequeno Príncipe no primeiro semestre? Antes do recesso, né? Antes dessa confusão toda. Assim que nós retornarmos, eu vou fazer uma atividade avaliativa sobre ele, tá? Então, aquele aluno que não leu, que não providenciou, favor se dedicar agora à leitura para a gente tentar correr, né, com o barco, porque no segundo semestre nós temos outro livro. Então, eu vou dar um tempinho para saber se nós vamos voltar, como as coisas vão ficar. Caso a gente não volte, eu vou pedir a vocês também a leitura do segundo livro para no final do semestre, então, passar uma outra atividade. Mas não deixem de ler. Quem não pegou emprestado, quem não conseguiu, pegue emprestado, tá? Porque o Pequeno Príncipe é um livro que todo mundo tem. Então, assim que vocês retornarem do recesso, eu vou mandar a atividade avaliativa sobre o Pequeno Príncipe. Combinado? Então, tá. Vou compartilhar a tela com vocês de onde nós paramos. Página 41. Faltam 2 minutinhos ainda, eu vou aguardar, tá? Mas é a página 41 que nós vamos trabalhar hoje, encerrar e fazer as atividades referentes a ela. Esperar o pessoal entrar, que tem pouquinha gente, só tem 8 participantes, 8 alunos, né? 9 participantes comigo. Os amores, quem não colocou ainda o nome e a palavra presente, por favor, coloque aí, tá? Bom, na última aula, deu 10 horas, mesmo que só estejamos em 9 pessoas, vou começar, combinado? Respeitar quem chegou no horário correto. Bom dia. Vamos... Oi, amor? Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom, pessoal, vamos lá. Na última aula, eu parei aqui na página 41. Falei para vocês sobre alguns elementos de retomada, né? Ou
de sequência do texto, que é o que faz com que um texto fique fluido, que um texto fique leve, que fique interessante, que não fique repetitivo, que nos mostre a real intenção do autor com a escrita daquele texto. Então, aqui, vou repetir, nós já lemos esse parágrafo, mas eu vou repetir aqui, para que a gente não se perca, né? Da aula passada para essa aula. Então, vamos lá. Aqui a frase, tem tudo o que o Agnaldo Timóteo já gravou, tudo o que, esse que faz referência a tudo, certo? Esse tudo antecipa aquilo que será dito. Então, é o que nós chamamos de elemento catafórico. Anafórico se refere ao que já foi dito e catafórico ao que ainda será dito. Nessa última construção, o pronome indefinido tudo, ele antecipa o que é dito depois. O pronome demonstrativo, esse o aqui, né, equivale a aquilo, se relaciona a tudo. O pronome relativo pronome relativo, se refere ao termo anterior e pode ser trocado por o qual ou a qual. Retoma a expressão tudo e a explica. A oração principal é: tenho tudo aquilo. Mas aquilo que? Aquilo que o Agnaldo Timóteo gravou. A oração adjetiva na ordem direta ficaria assim: o Agnaldo Timóteo já gravou tudo aquilo. Então, advérbios de tempo e espaço retomam ou antecipam outros elementos do texto ou remetem a elementos de fora dele, ou seja, da situação comunicativa. Podem grifar tudo isso, que é extremamente importante. Então, advérbios de tempo, de espaço é a mesma coisa que lugar, também retomam, antecipam outros elementos do texto, ou ainda remetem a elementos de fora dele, da situação comunicativa, tentando localizar o leitor ainda mais. Por exemplo, eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Então, observem que o aqui, que o ali, o aquele fazendo referência ao lugar que é gabinete. Então, tudo isso... Nossa Senhora, que confusão aqui, peraí. Tudo isso faz referência a quê? A lugar, aqui, ali, a gabinete. Então, o advérbio aqui se refere ao espaço em que se encontra o enunciador, enquanto o ali retoma nesse contexto o elemento aquele gabinete. Tanto o pronome aquele quanto o advérbio ali referem-se a um espaço diferente daquele que se encontra o enunciador. Ou seja, pensem na posição dele. Olha a frase. Eu vou para aquele gabinete. Ele vai sair do lugar onde ele está e vai para outro lugar, certo? Cada uma das senhoras aqui, no lugar onde estão, fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Ou seja, todos sairão do lugar onde estão e passarão para outro lugar, que é onde ele orienta. Então, por isso que fala que tanto o pronome aquele quanto o advérbio ali se referem a um espaço diferente daquele em que está o enunciador. Enunciador é a pessoa que fala, certo? Tudo bem até aí? Agora, organizadores textuais. Pessoal, só vou interromper o compartilhamento para tirar essa tela daqui e já compartilho novamente. Pronto. Organizadores textuais. Quais são normalmente aquelas palavrinhas que organizam um texto? Vamos lá, o que é
organizar, colocar o texto dentro de um formato adequado, de forma que não fique bagunçada, desorganizada. Então, aqui, quando eu falo em organizadores textuais, eu me refiro a palavras ou expressões como, em primeiro lugar, primeiramente, por outro lado, por um lado e por outro, por fim, por último, concluindo. Tudo isso serve para organizar um texto, hierarquizando ou colocando em sequência ideias e informações. Vamos lá, falar dentro da linguinha de vocês. Quando vocês fazem um texto, por exemplo, dissertativo, a gente orienta lá na tese, a defesa do ponto de vista de vocês, que vocês tenham duas teses, não é isso? Que vocês defendam duas situações. Por exemplo, dentro do primeiro parágrafo, na construção de um texto dissertativo, você tem a contextualização, você tem a problemática e você tem a defesa do ponto de vista. Essa defesa do ponto de vista, eu disse a vocês que vocês vão responsabilizar, né, os responsáveis por tal problemática. Quem são os responsáveis por tal problemática? Quem vocês vão culpar? E aí, normalmente, nós responsabilizamos dois termos, dois órgãos, certo? Então, lá na argumentação, vocês vão retomar aquela tese de que maneira? Vocês podem colocar em primeiro lugar, primeiramente, e aí falar, argumentar aquela primeira tese lá da introdução de vocês. Depois, né? Aí depois vocês vão colocar, segundamente não, tá, gente? É horrível. Então, porque eu já vi muitos casos assim. Depois, né? Por outro lado, e aí vocês começam a trabalhar a segunda tese defendida. Depois vem o quê? Introdução, argumentação da primeira tese, argumentação da segunda tese, e vem o quê? Vem a conclusão. Lá na conclusão, vocês podem colocar o quê? Por último, por fim, portanto, concluindo, ou seja, são elementos que mostram a organização do seu texto e que mostram que o leitor, ele sabe exatamente essa organização, mostra ao leitor que o redator do texto sabe exatamente o que deve fazer, quais pontos ele deve enumerar. Primeiro vem a introdução, depois vem a argumentação do primeiro parágrafo, a argumentação do segundo e vem a conclusão. Então, isso aqui nos ajuda muito na organização do texto. Aí vem o exemplo. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo, despedir-se e partir. Por fim, ou seja, esse por fim aqui foi usado como a conclusão dele depois de tudo que foi feito. Então, por fim, certo? Organizadores textuais. Vocês grifaram isso aí? Eu preciso que vocês grifem. Depois nós temos reformulações. Vamos lá, o que é reformular alguma coisa? O que é reformular? O que é reformular, pessoal? Dizer de outra maneira. Concordam comigo? Isso é reformular. Então, para eu reformular uma ideia, eu disse alguma coisa a vocês de um jeito. Quando eu vou reformular essa ideia, eu vou dizer de uma outra forma. Então, para reformular, eu uso expressões como isto é, ou seja, melhor dizendo, quer dizer, mais precisamente. Ou seja, gente, essas expressões, elas vão
explicar, vão melhorar uma ideia que já foi dita, vão dizer de uma outra forma. Tudo bem? Isso é uma reformulação. Então, sua narrativa é construída no presente, acompanha o correr dos fatos, segue investigações. Ou seja, se dá no mesmo tempo da ação e não em forma de memória, como no enigma, como no policial enigma. Reformulou essa frase que foi dita primeira e a disse de uma outra forma aqui. Combinado? E, por fim, vem os conectores. Esses conectores, eu vou limpar aqui, pessoal, para poder passar para vocês no final. Quando a gente fala em conectores, conectores é a mesma coisa que conectivos. E aí vem conectores, são as conjunções ou locuções conjuntivas. E aí, como nós vamos perceber esses conectores? Foi por causa da construção do texto, da melhor construção da escrita, que vocês aprenderam as orações coordenadas e subordinadas. Certo? As subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, todas aquelas conjunções das orações coordenadas e todas as conjunções ou locuções conjuntivas das orações subordinadas fazem parte disso aqui. Ou seja, os conectores, olhem aqui, os conectores, como já foi visto anteriormente, são as conjunções responsáveis pelas conexões entre as partes de um texto. Então, isso nós chamamos de conectores. O rato se chama Voltaire porque às vezes desaparece, mas sempre volta. O porquê está dando uma ideia de explicação e o mas uma ideia de adversidade. Quem tem conhecimento das conjunções consegue perceber a relação de sentido de um texto muito melhor do que aquele que tem dificuldade nas conjunções. Então, vamos lá. Na frase seguinte, é possível perceber os diferentes recursos de progressão temática e coesão sequencial. Por exemplo, assim, se muitas vezes o leitor não consegue acompanhar os elos das equações mentais do detetive, este, por outro lado, sente-se gratificado pela sensação de superioridade mental em relação ao narrador. Então, esse assim, ele nos mostra qual relação. O que vocês acham que o assim, ele expressa para nós? Uma relação de quê? Ninguém? O assim, gente, ele estabelece uma relação de... Fala, Rafa. Quer falar? Eu ia falar conformidade. Ele está, na verdade, reformulando. Ele está usando aí, né, assim, ele pega a ideia que foi citada no parágrafo anterior para reformular aí o próximo parágrafo. E esse assim, ele dá uma ideia também o quê? De conclusão, de fechamento do texto, concordam? E vem se, que nós sabemos que expressa a condição, se muitas vezes o leitor não consegue acompanhar os elos das equações mentais do detetive, este se refere a quem, gente? A detetive. Por outro lado, ou seja, de outra forma, ele sente-se gratificado pela sensação de superioridade mental em relação ao narrador. Ou seja, às vezes, o que quer dizer esse período? Que às vezes o narrador não consegue acompanhar o raciocínio do detetive. Só que em vez de ele achar isso bom, isso ruim,
ele acaba achando interessante porque ele se sente superior ao raciocínio de quem? Ao raciocínio. Ele acaba se sentindo, né, superior em relação ao raciocínio do narrador. Concorda? Eu posso Glória? trocar o assim Fala. logo ou portanto? Sim, logo, portanto. Por isso que eu falo que, apesar de retomar, ele dá uma ideia conclusiva. Tá bom? Pessoal, a partir dessa explicação, nós vamos para a próxima página desenvolver as atividades. Eu gostaria muito que, se vocês não compreenderem a relação aí, que vocês questionem, tá? Parecem longas, mas nós vamos simplesmente anotar aquilo que é essencial. Tudo bem? Então, vamos lá. Na página 42, nós temos um texto para desenvolver as atividades. Nós poderíamos dividir esse texto aqui. É um texto do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele foi publicado em 1999 e tem como protagonista Espinosa, que era delegado em Copacabana, certo? Isso aqui é um texto ficcional, tá, gente? Mas ele tem traços tão interessantes que às vezes a gente se questiona se ele não é real. Então, aqui poderíamos dividir. Uma pessoa lê um parágrafo, outra lê outro. O que vocês acham? Pode ser? Bárbara, começa para nós então, por favor. Uma coisa voltava com impiedosa insistência e regularidade ao espírito de Spinoza. A convicção de que episódios como o do rapaz era o que quebrava a monotonia de sua atividade de delegado, cada vez mais tomada por tarefas burocráticas. A imagem do policial como investigador de crimes e captor de bandidos correspondia cada vez menos ao cotidiano da delegacia de polícia. Num país marcado por tamanha desigualdade, a função da polícia não pode ser outra senão impedir o terceiro mundo de invadir o primeiro. Spinoza sabia disso. Está travando um pouquinho, Bárbara. Eu vou continuar daqui. Spinoza sabia disso. Alguns poucos, como ele, também sabiam. Os demais eram tão marginais quanto os que ele prendiam, agrediam e achacavam. Nesse panorama, a história de um homem ameaçado de se tornar assassino pela predição de um adivinho era, sem dúvida, diferente. Bárbara, eu continuei porque travou um pouquinho, tá? Outra pessoa, por favor. Gente, então aqui, olha só. Do que é que está falando esse parágrafo? Júlia, gostaria de nos explicar? Olha, tia, pelo visto está falando como é que explica, né? Eu vi um filme que tem uma história bem parecida com essa, que é de policiais que meio que são corruptos, né? Eles não... são piores que os próprios bandidos. Foi esse filme. Nessa frase aqui, Júlia, olha só. A imagem do policial como investigador de crimes e captor de bandidos correspondia cada vez menos ao cotidiano de delegacia de polícia. Por quê? Nós temos um país marcado por tamanha desigualdade, que a função da polícia não pode ser outra senão impedir o terceiro mundo de invadir o primeiro. E Spinoza sabia disso. Alguns poucos, como ele, sabiam. Os demais eram tão marginais quanto aqueles que eles prendiam. Ou seja, denuncia aí a corrupção da polícia, certo? Vamos. Eu vi uma história mais ou menos assim, só que a diferença é que era no Império, então, tipo, Pode falar, eram os amor. guardas que eram corruptos, era todo mundo do Império que era corrupto, e aí os assassinos queriam destruir o Império. Ok. Vamos lá. Outra pessoa para ler esse segundo parágrafo aqui para mim. Quem se prontifica? Se precisar, eu vou, mas se ninguém se voluntariar... Pode ler então, por favor.
O resto da manhã transcorreu em meio a ofícios, memorandos e processos. Spinoza saiu para almoçar sem escolher previamente o local. Poderia ser um restaurante, um balcão de comida, aquilo ou um McDonald's. Qualquer das três escolhas poderia ser feita num raio de 2 quadras. Uma névoa fina filtrava e difundia a luz do sol, produzindo uma luminosidade intensa e homogênea. Os prédios, as árvores, as pessoas e os objetos ficavam incrivelmente nítidos, fortemente iluminados, mas sem sombras. Aquilo chamava a atenção de Spinoza, da mesma forma que o pequeno detalhe do homem com sapatos limpos E e engraxado? engraxado, empoeirado e maltratado. Na verdade, o segundo fato era para ele mais notável do que o primeiro, porque envolvia uma história, coisa que os fatos naturais não envolvem. Porque uma pessoa trairia um pé do calçado perfeitamente limpo enquanto o outro se apresentava descuidado. Não era pensável enquanto caminhava, é, e ultrapassava os limites das escolhas possíveis de almoço. N- Não era, não era e não podia ser porque as pessoas tivessem pisado numa poça de lama ou enfiado um pé num monte de entulho. O sapato não estava acidentalmente sujo, estava Sistematicamente. sistematicamente mal cuidado. Que tipo de pessoa dedicaria especial atenção a um pé de sapato e deixa seu par desgastar por falta de cuidados? O enigma não tinha a menor importância para além da própria pessoa portadora dos sapatos, mas era capaz de provocar longas reflexões, até mesmo pequenas insônias em Spinoza. De imediato provocou a perda de prováveis locais de almoço. Já estava quase na Avenida Atlântica quando voltou sobre seus passos. Depois de algum tempo, viu-se diante de uma mocinha que olhava simpaticamente e perguntava para ela levar. Para levar? Ou Para seja, levar. ele estava diante de um local e uma moça perguntava: para levar? Ele não estava falando do almoço? Continuemos. Em resposta ao balançar, afirmou, afirmativo de cabeça, enfiava o sanduíche e o milkshake num saco de papel. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Aqui o que mostra nesse segundo parágrafo? Do que fala esse segundo parágrafo? Do quanto um detetive, um delegado, um detetive, eles se, vamos dizer, inculcam, né, com qualquer coisa que muitas vezes nós não percebemos. E aí eles se perdem, eles viajam, né, nessas pequenas coisas aí, e quando vê, já passou do ponto, ele faz uma comparação em relação ao espaço que ele tinha para almoçar, e aí ele fica tão intrigado, né, com essa questão do sapato, de um estar desgastado e o outro estar extremamente limpo, que ele fica tão intrigado com essa situação que ele passa do local que ele tinha definido que iria almoçar, certo? Então, diante disso, né, na construção do texto, eu pergunto a vocês aqui, aqui tem uma informação, vocês se lembram do Domingos Montanher, aquele ator global que morreu afogado durante as gravações de uma novela na Globo? Ah, eu lembro. Nossa, foi tão triste. Pois é, esse cara aqui está falando que ele deu vida ao detetive, esse detetive Espinosa, produzida pelo GNT em 2015, que foi inspirada no romance policial Uma Janela em Copacabana. E aí ele, né, se vocês procurarem, vocês até vão achar o nome
Deixa eu ver se tem o nome aqui da série. Eu não sei, mas vocês podem procurar pelo Silêncio da Chuva. Eu acho que vocês vão encontrar pelo Silêncio da Chuva, que é o nome do romance, né? E aí, porque tá falando que foi inspirado no romance Uma Janela em Copacabana, mas eu não tenho certeza se é esse o nome da série que vocês vão encontrar, certo? E aí, ele deu vida ao detetive Spinoza. Diante disso, olha só, quais as principais características de Spinoza, personagem principal do romance Vento Sudoeste? Gente, quando a gente fala em característica, a gente tem que se preocupar. O início do texto, claro que aí é só um trecho, mas o início do texto, ele serve para quê? O início de uma narrativa serve para quê? Para introduzir o leitor ao universo, apresentar ao o personagem. Exatamente. Ele faz o que? Ele introduz o leitor apresentando ali a personagem, apresentando o espaço, apresentando o tempo. Então, eu sei diretamente, se eu entendo um texto narrativo, se eu sei as características de um texto narrativo, eu sei que eu vou encontrar essa informação onde? No início do texto. Então, lá no primeiro parágrafo, que foi o que a Bárbara leu, a gente sabe que tem as características de Spinoza. Eu posso deduzir, a partir do segundo parágrafo, algumas características, mas elas estão mais explícitas lá no primeiro. Ou seja, quando eu pergunto, né, personagem de Vento Sudoeste, Spinoza, como era esse homem? Como era essa personagem? A gente fala, principalmente, que ele era um homem insatisfeito com a papelada, certo? Ou seja, papel, monotonia burocrática, a gente se refere a papel, se refere a documento. Então, aquilo ali o incomodava muito, a burocracia o incomodava muito, certo? Então, era um homem insatisfeito com essa burocracia, podemos dizer, e o que o torna cada vez mais afeito a reflexões que podem até tender ao desvaneio. O que é desvaneio? Ele fica tanto tempo refletindo sobre determinadas situações que o leva a perder aquilo que era racional, tá bom? Como aqueles desvaneios que ele realiza sobre o sapato de uma pessoa. Ainda podemos dizer que ele é um policial honesto, sem tendência à violência em seu trabalho, com consciência da realidade que o cerca. Apenas isso aí que eu grifei é suficiente, tá bom? Eu optei em fazer as atividades com vocês, gente, porque se eu ficasse 2 aulas falando, vocês morreriam aí, né? Ficaria entediante, então vocês trabalhando fica um pouquinho mais fácil, passa mais rápido.
Posso prosseguir, turma? Calma aí, Só mais um pouquinho. Tudo bem. Pessoal, eu comentei no início da aula hoje, na verdade a aula não tinha começado ainda, então alguns alunos não tinham entrado, que assim que vocês retornarem do recesso, né, das férias de vocês vão fazer uma atividade sobre o livro Pequeno Príncipe. Lembram que eu pedi a leitura? A gente pode preparar uma aula só para discussão do livro e depois vocês fazem atividades referentes a ele, tá? Eu vou colocar no Alunos Book uma atividade sobre ele, vai ser uma atividade avaliativa. Eu não vou pré-determinar o valor, porque vai depender muito se nós vamos voltar logo, depois a quantidade de atividades avaliativas que vão ter no semestre, mas vai ter um peso essa atividade, tá? E aí, depois que vocês fizerem essa atividade, eu vou passar, então, um outro livro para vocês lerem, que é no final do segundo semestre nós fazemos uma outra atividade. Tudo bem? Bom, posso apagar agora, né? Ô tia, você tá colocando na sala Não, de pera um aula ou pouquinho. no notebook normal? Não estou colocando na sala de aula, foi a orientação para Então todos. tá. Foi a orientação para todos os professores. Vamos lá. Aqui agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre campo lexical. Lexical se refere ao conjunto de palavras que formam um léxico, ou seja, a língua portuguesa. Então, nós temos palavras de um mesmo campo lexical, ou seja, como se fosse um conjunto de palavras que pertence a algo, certo? Quando eu falo, por exemplo, rio, margem, açude, água doce, eu estou me referindo a quê? A riachos, né? A rios, a lagoas, são palavras de um mesmo campo lexical. Aqui, ele fez a mesma coisa. Ele usou palavras de um mesmo campo lexical. Por exemplo, assassino, ofícios, memorandos, processos, delegado, tarefa burocrática, policial, investigador, crimes, bandidos, delegacia de polícia e polícia. Tudo isso faz referência ao gênero policial, concordam? Ou seja, a textos, né, que têm como características as investigações, as tarefas burocráticas, que tem os crimes, que tem os assassinos. Então, tudo isso pertence ao mesmo campo lexical. Com relação, qual é a relação dessas palavras com o gênero do texto e, em particular, com a personagem Spinoza? Aí vocês vão anotar, gente, que a relação é justamente que as expressões se justificam por tratar de um gênero policial, que faz referência ao âmbito policial, aos profissionais dessa área e ao que está envolvido em seu trabalho. Isso tudo é importante porque Spinoza, na verdade, é um delegado. Então, com isso, nós sabemos que a referência ao ambiente de trabalho da personagem, da sua própria caracterização, já que é no papel de delegado que ele é apresentado na narrativa. Então, simplesmente vocês vão colocar que se justificam por se tratar de um gênero policial, e tudo isso é importante porque Spinoza é um delegado.
Podemos? Aí, ainda dentro do quadro, do mesmo campo lexical, vocês vão perceber que umas palavras podem ser inseridas dentro de algumas outras palavras. Por exemplo, quando eu falo em polícia, eu sei que polícia é a palavra que engloba as demais expressões do quadro. Mas quais palavras presentes no quadro são nomes de profissionais dentro da área da polícia? Aí nós temos delegado, investigador e policial. Ou seja, delegado, investigador e policial são palavras, são profissões que se enquadram dentro da profissão maior, que é a polícia, certo? Depois, qual palavra nomeia o local de trabalho? Dentro desse quadro aí, nós temos o quê? Delegacia, aqui é da primeira, delegacia de polícia. O local de trabalho é a delegacia de polícia. Dentro da delegacia, consta o delegado, constam investigadores e constam policiais. Não é verdade? Fernando, o que é um memorando? Memorando é um tipo de documento, certo? É um documento mais formal que nós mandamos para determinadas famílias, para determinadas pessoas com objetivos diversos, tá? Mas é um documento meio que oficial. Depois nós temos a expressão tarefas burocráticas. Lembra que eu falei tarefa burocrática? Tarefa burocrática é tudo que envolve papel, que envolve burocracia, documentação. Então, quais palavrinhas se referem a tarefas burocráticas? Seriam ofícios, memorandos e processos. Tudo bem? Posso prosseguir? Tem alguém ainda que esteja anotando? Eu. Tudo bem, estou esperando. Mas já está acabando, né? Virando aí. Pode. Obrigada. Virando aí, vocês estão vendo, parecem muito longas as respostas, mas nós estamos, né, resumindo. Então, vamos lá. Qual é a crítica? Gente, nós vimos lá no primeiro parágrafo uma crítica social que transparece nesse texto. Qual é a crítica feita aí nesse primeiro parágrafo do texto? Nós paramos e comentamos sobre essa crítica. A crítica é feita o quê? Quando ele reflete, Spinoza, né, um policial investigador, captor de bandidos, ele faz essa reflexão e ele fica profundamente dividido, né, a partir das desigualdades sociais e a partir das pessoas que incorporam ali a polícia. Ou seja, ele sabe que ali muitos são desonestos, né? Muitos são corruptos. Então, é justamente essa a crítica. Então, vamos resumir aqui.
a imagem do policial aqui, ó. A imagem do policial investigador e captor de bandidos fica deturpada em um país profundamente dividido por desigualdades sociais, certo? O que fazia da polícia um órgão responsável por evitar os membros do terceiro mundo invadissem o primeiro. Então, com as desigualdades sociais, coloquem só e com a corrupção dentro da polícia. Tudo bem? E o pior é que a gente escuta assim, mas muitas vezes eles se corrompem por causa dos baixos salários. Vocês já ouviram expressões como essa? Toda vez que a gente fala em corrupção, muitas vezes as pessoas querem arrumar uma desculpa para a corrupção. E aí eu já ouvi isso inúmeras vezes, quando a gente fala da corrupção dentro da polícia, né? Aí fala, mas também ganhando o que eles ganham. Gente, eu entendo perfeitamente que o salário de um policial é baixo, e chega a ser, assim, ridículo. Mas, quando a gente fala em corrupção, a gente está falando em desonestidade, em falta de caráter. E quando a gente se propõe a fazer um concurso público para ser um policial, a gente se propõe sabendo do valor que nós vamos receber, certo? Então, isso não justifica a corrupção. Alguns ficam, muitas vezes, encantados com a facilidade, né, de dinheiro. Então, por isso se corrompem. Mas não existe justificativa para isso. Joia? Muitas vezes também, um policial que é honesto, quando ele tenta fazer, sei lá, alguma denúncia, não vai para frente, não é aceita, porque a maioria é desonesta, entendeu? E então, quando muitas vezes ele não é assassinado por ser honesto, por tentar fazer o certo, por tentar denunciar. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes a gente vê caso, claro que principalmente nos grandes centros, né, a gente vê caso de policiais corruptos que assassinam os próprios colegas de trabalho em função de uma possível denúncia, em função de tentar fazer o certo, né? E isso tudo incomodava a Spinoza, no caso do texto, e a gente vê que essa dimensão, um texto de 1999, e que essa dimensão só vai o quê? Crescendo, aumentando. É tipo quando o político faz alguma coisa de corrupção ou algo do tipo, e as pessoas ficam passando pano, falando, rouba mais faz, ou coisa do tipo. É a frase mais absurda que a gente pode falar, né? Que alguém rouba, mas faz. Isso não pode existir, né, gente? A gente sabe que hoje em dia política e corrupção viraram sinônimos. Infelizmente, as pessoas que tentam fazer o certo, ou elas acabam fazendo o errado, ou elas saem. Porque elas não conseguem se manter na política se não fizerem o que a maioria ali determina. Então, nós estamos numa situação bem complexa no nosso país. Vamos lá, continuando aqui, enquanto vocês anotam, a gente vai conversando, né, vai discutindo. O texto está narrado em terceira pessoa. Observem com atenção segmentos abaixo. Uma coisa voltava com impiedosa insistência e regularidade ao espírito de Spinoza. Nesse panorama, a história de um homem ameaçado de se tornar assassino pela predição de um adivinho era, sem dúvida, diferente. Na verdade, o segundo fato era para ele mais notável que o primeiro, porque envolvia uma história, coisa que os fatos naturais não envolvem. Então,
narrador aqui, ele é onisciente ou observador? Primeira coisa, vocês se lembram do que é um narrador onisciente? Narrador onisciente é aquele que percebe profundamente o que a personagem sente, o que a personagem gosta, quais são as ações que ela tomaria diante de alguma situação. Ela conhece profundamente o pensamento dessa personagem. É como se ela vivesse no corpo da personagem, mas é um narrador de terceira pessoa, certo? Então, aqui, ele é um narrador onisciente. Quando pede, eu acabei riscando errado aqui, quando pede para justificar, é porque ele não simplesmente narra o que ele está vendo, mas é como se ele estivesse filmando o que acontece em determinado momento. Ou seja, ele sabe de tudo e conhece a personagem no mais profundo de seu ser. Então, o narrador é onisciente porque ele sabe de tudo e conhece a personagem de maneira mais profunda, certo? Eu acho que eu nunca vi um que não fosse onisciente, que fosse só observador. Mas é característica do gênero policial o narrador onisciente. Por que é característica do gênero policial? Porque quando a gente fala do gênero policial, a gente tem que mostrar aquilo que, por exemplo, o detetive ou que determinado mistério nos trouxe. A gente mostra o pensamento, né, desse detetive, desse policial, muitas vezes mostra o pensamento do assassino, da pessoa responsável por determinado sumiço, por determinado crime, por determinado desaparecimento. Então, é comum o narrador onisciente porque ele tem a obrigação de nos mostrar como pensa o bandido e como pensa o mocinho da história. Certo? Por isso que é característica desse gênero. É legal como, tipo, em série, por exemplo, eu vejo uma série de policial, que, tipo, o policial fala muito sozinho, como se, tipo, tivesse um narrador falando que ele tá... Exatamente. Ele fala sozinho para demonstrar ali o que é que ele está pensando. Como ninguém pode narrar o pensamento dele, ele aparece falando sozinho, já que o texto, né, ali a história é televisionada. Vamos lá. Então, limpando aqui, nesse contexto, que efeito produzem as expressões sem dúvida e na verdade? Sem dúvida, a gente consegue analisar sem dúvida, gente. Elas poderiam, tudo isso, ó, sem dúvida e na verdade, são expressões adverbiais, concordam? Para ênfase. São expressões adverbiais. E aí, elas poderiam ser retiradas do texto sem prejuízo de sentido. Ou seja, eu ia compreender o sentido, né? E elas poderiam ser retiradas do texto. Só que quando ele coloca sem dúvida e na verdade, ele está revelando aquilo que ele pensa. Então, olha só, o narrador se apresenta ali revelando seu ponto de vista. Ou seja, é uma convicção. Se ele fala sem dúvida, ele tem convicção daquilo que ele está falando. É uma certeza, é um advérbio de certeza. Certo? Então, no caso de sem dúvida, é convicção daquilo que ele fala. Já quando ele introduz o na verdade, ele questiona a informação anterior, trazendo seu conhecimento a respeito do que ele pensa sobre a personagem. Quando a gente usa o na verdade,
Não é, contrapondo a ideia que foi dita anteriormente? Na verdade, isso aconteceu de tal forma. Então, provavelmente, aquela pessoa que disse algo anteriormente se esqueceu de alguns detalhes. E aí nós usamos, na verdade, como forma de questionar aquilo que foi dito anteriormente. Nossa, mas é muito estranho, porque, tipo, eu tava lendo um livro de policial, de suspense policial, aí a gente começou a assistir, a gente começou a estudar esse capítulo, eu fiquei tipo, nossa, será que se eu ver a Mega Sena eu consigo ganhar? Porque, A vida, né? é, É porque também, gente, são as preferências de vocês. Então, normalmente, quando vocês escolhem um livro para ler, não estou falando que é de todos, não, tá? Mas normalmente a gente gosta de quê? A gente gosta de mistério, a gente gosta de suspense, a gente gosta de ação, né? Então a gente acaba escolhendo esse gênero. E aí coincidiu, né, de agora nós estarmos analisando as características dele. Vamos lá. legal. Bárbara. 100 gramas de centeio. Qual? Fala de novo. O livro. Um estudo É, em um vermelho. estudo em vermelho. Um estudo em vermelho. Eu tô lendo 100 gramas de centeio da Agatha Christie. É massa, tipo, eu não sou muito fã de livros de suspense policial, coisa assim. É mais minha mãe que tem esses livros. Aí eu comecei a ler esse, muito massa. Vocês já leram? Você falou em Agatha Christie, eu não sei por que veio à minha cabeça o Retrato de Dorian Gray. Já ouviram falar? O Retrato de Dorian Gray, eu até tenho ele, se alguém quiser emprestado, eu posso emprestar a vocês. Extremamente interessante porque fala de um homem que faz um pacto e que não envelhece. Então, eu não vou contar mais sobre ele, não. Se alguém tiver interesse, pega. Eu tenho uma versão resumida, porque é literatura inglesa. Aí ela falou da Agatha Christie, eu me lembrei do Oscar Wilde. Já ouviram falar, não já? Foi ele quem escreveu o Retrato de Dorian Gray. E é muito bom. Da literatura inglesa, eu acho que é um dos meus preferidos. Vamos lá. Aí, na sequência, Spinoza sabia disso. Alguns poucos como ele também sabiam. Os demais eram tão marginais quantos que eles prendiam, agrediam e achacavam. Achacavam, gente, é ridicularizar, tá? Tem até aqui, ó, causar aborrecimento, desagrado. O texto passa por uma gradação crescente. Observem que eram tão marginais quantos que eles prendiam, agrediam e achacavam. E aí, comente essa gradação. De que maneira a gente vai comentar essa gradação aqui? Spinoza, ele fala o seguinte, que vai do particular, por que ela é crescente? Que vai do particular, ele, Spinoza, para o geral, ou seja, os demais. Então, Spinoza, alguns poucos que são os demais, certo?
Então, essa daqui é a gradação. Por que que ela é crescente? Porque parte de um para os outros, mais pessoas. Então, nessa gradação, os pronomes é que desempenham um importante papel, já que o protagonista é retomado pelo pronome pessoal ele, e os outros conjuntos de policiais são designados por pronomes indefinidos. Alguns poucos, os demais. Então, aqui vocês vão observar que nessa gradação, o protagonista é retomado pelo pronome pessoal ele, certo? E os outros por pronomes indefinidos, que são alguns poucos e os demais, que se referem alguns poucos aos policiais, os demais também a policiais. E aí, pessoal, prontinho? Um momento. Só mais um pouquinho, tia. Sim, senhor. Terminei. Obrigada. Pronto, pessoal, vou só limpar aqui, então, os desenhos, né? E bora virar essa parte. Ah, não, é só essa parte do. E aí, aqui, vamos analisar com carinho esse fragmento. Não era. Pensava enquanto caminhava e ultrapassava os limites das escolhas possíveis de almoço. Não era e não podia ser porque a pessoa tivesse pisado numa poça de lama ou enfiado o pé num monte de entulho. O sapato não estava acidentalmente sujo, estava sistematicamente mal cuidado. Aí eu pergunto a vocês, olha aqui, não era, a gente fala tanto em repetição e não era. Mas vocês se lembram que nós temos um narrador reproduzindo o quê? O pensamento dessa personagem. Então, sobre esse fragmento, percebam comigo o seguinte, por que o segmento não era se repete? Porque, gente, nós temos ali, em discurso direto, o pensamento dele. Alguém está narrando o pensamento dele. Colocou como se fosse um discurso direto, como se fosse uma fala dele. Mas, na verdade, era o quê? Era o pensamento.
E no pensamento, as coisas acontecem de que maneira? Né? A gente repete, a gente volta, a gente vai. Então, essa repetição ocorre porque o trecho reproduz, é só colocar isso, ó, em discurso direto, o pensamento do protagonista. Observem que nós temos, ó, a descrição de que é o pensamento. Ele pensava. Então, só isso, tá, gente? Não precisa colocar muita coisa, não. Muitas vezes nós não nos damos contas do que acontece porque a gente não volta ao texto, a gente não relê, e está tudo ali, está tudo dentro do texto. Eu converso muito isso, principalmente com o sexto ano, que está nesse processo de compreensão, que tem dificuldade de interpretação, e é justamente a falta da leitura, querer fazer de qualquer jeito, fazer com pressa, aí acaba dando errado mesmo. Vamos lá? Aqui, o que justifica a expressão não era e não podia ser? Voltemos ao texto. Não era. Pensava enquanto caminhava e ultrapassava os limites das escolhas possíveis de almoço. Não era e não podia ser porque a pessoa tivesse pisado numa poça de lama ou enfiado o pé num monte de entulho. O sapato não estava acidentalmente sujo, estava sistematicamente mal cuidado, e era apenas um. Então, quando ele fala, o que justifica a expressão não era e não podia ser, mais uma vez nós vemos aí que reproduz o pensamento dele, mas que percebe-se principalmente o raciocínio de um detetive, gente, sagaz, nossa, eu tenho dificuldade nessa palavra, perspicaz, que só não nega categoricamente ali, como ele reforça que não podia ser, porque ele fala que o sapato não estava sujo por acaso. Ele estava, aquilo ali foi feito de maneira sistemática. Então, é o raciocínio, né, de um bom detetive que só não nega, como reforça e ainda explica aquilo que nega.
Bora, pessoal? Aí agora, nós estamos falando dos advérbios aqui. Acidentalmente, os advérbios acidentalmente e sistematicamente. Vocês se lembram que eu falei para vocês, desde o comecinho lá do Fundamental 2, que os advérbios de mente, a maioria deles expressam circunstâncias de modo? Eu até tenho outros advérbios terminados em mente, que pode ser de tempo, que pode ser de afirmação, que pode ser de negação ou de dúvida, mas que a maioria é de modo. Então, quando eu falo em acidentalmente, é de modo acidental, e sistematicamente é de modo sistemático. Então, aqui, quando eu pergunto que circunstâncias acrescentam ao texto os advérbios acidentalmente e sistematicamente, eles são advérbios de modo e justificam ali o raciocínio do detetive. Qual era o raciocínio dele? Que os sapatos, eles não não estavam diferentes por um simples acidente, mas que eles foram feitos de maneira sistemática, ou seja, houve ali, né, uma intenção para aquilo. Então, simplesmente colocar que é de modo e que justificam o raciocínio e o método do detetive. Apenas isso. Prontinho? Posso limpar? Pera. Enzo, só vou limpar. Aí, eu vou limpar e vou subir. Você sabe que é só até aqui, até detetive, tudo bem? Vou subir, mas Terminei. de forma que você ainda enxergue. Vamos lá. Aqui, para todo mundo, se alguém ainda estiver anotando, é só até detetive. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Aí, o que acontece, gente? Existe um crítico literário britânico chamado James Wood, que afirma que o escritor de romances policiais intensifica o contraste entre o detalhe importante e o detalhe insignificante, transformando numa tensão entre o pavoroso e o comum. Nas narrativas de Sherlock Holmes, o famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle, de 1859 a 1930, os mínimos detalhes são indícios para a resolução de um crime. No trecho do romance de Luiz Alfredo Garcia Rosa, esse que nós acabamos de ler sobre o Spinoza, qual é a função dos detalhes? Gente, olha só a resposta que vem aqui. Claro que nós não vamos copiá-la toda de jeito nenhum. Mas aqui a gente tem que analisar o seguinte. Esse trecho do romance, que Spinoza é a personagem principal, faz um diálogo com a tradição da literatura policial de uma maneira muito provocativa. Ou seja, os detalhes. Esse detalhe, como é o caso do estado do sapato de um homem na rua, ao invés de conduzir o detetive à solução de um crime, faz o quê? Afasta o detetive do trabalho policial, rompe com aquilo que ele estava reclamando, os processos burocráticos, né? Um trabalho
que o incomodava diante da desigualdade social. Então, isso aí faz com que ele pense em outra coisa e esqueça um pouquinho da sua realidade. Dessa forma, os detalhes tornam-se motivo de divagação e não provas da verdade. Por outro lado, mostra uma característica fundamental de um bom detetive. Nenhum detalhe, por mais insignificante que seja, pode passar despercebido. E aí o texto realiza uma leitura crítica da sociedade brasileira e um rico diálogo com uma determinada tradição literária, que é uma prova de suas qualidades. Então, o que nós vamos anotar? O que tem de mais importante aqui? Vocês vão colocar que nesse trecho, aqui, deixa eu grifar. Nesse trecho, os detalhes tornam-se motivo de divagação e não provas da verdade. Mas, ou seja, por um outro lado, mostra a característica fundamental de um bom detetive, que nenhum detalhe pode passar despercebido. Só isso, combinado? Uhum. Uhum. E aí? Terminaram? Só falta um pouquinho. Tá. Tem gente que fica quietinho, não fala nada, e eu tenho certeza que ainda não terminaram. Eu já terminei. Prontinho, pessoal? Vou limpar aqui e vou virar a página para falar do nosso próximo conteúdo, ok? Gostaram de conhecer um pouquinho o Spinoza aí? Vamos lá. O nosso próximo conteúdo é concordância nominal. O que acontece? Muitas vezes, né, principalmente na fala, muito mais na fala do que na escrita, a gente não se preocupa com a fala, a gente faz a concordância de maneira errada. E aí, existem algumas regras que vão nos ajudar em relação a essa concordância. Quando eu falo da concordância nominal, eu falo da concordância das outras palavras com o substantivo, tá, gente? Nominal, ainda não é a verbal. Então, a concordância nominal é a forma que nós temos de concordar o substantivo com os artigos, com os numerais, com os adjetivos. Então, vocês vão perceber
que artigos, numerais e adjetivos concordam em gênero e em número com o substantivo a que se refere, certo? Então, essas relações, desculpem, essas relações correspondem a um mecanismo gramatical chamado concordância nominal. Nossa Senhora, às vezes eu vou tentar grifar aqui, eu dou uma volta. Por exemplo, parece muito simples, parece besteira. Mas quantas vezes nós nos pegamos, né, colocando umas palavras no plural, outras no singular, principalmente na fala. Na escrita, nós temos um tempo maior para pensar, para rever. Mas na fala, vez ou outra, a gente comete um deslize. Então, vamos lá. Uma personagem misteriosa. Lembrando que quando eu falo uma personagem misteriosa, eu tenho o núcleo. Sempre o núcleo é quem? É um substantivo. E todas as palavras que se referem ao substantivo, a esse núcleo, têm que concordar com ela em gênero e em número. O que isso significa? Se eu tenho um substantivo feminino no singular, todas as palavras que fazem referência direta a ele deverão estar no feminino singular, certo? Se estivesse no masculino plural, as palavras que fizessem referência a essa palavra no feminino, no masculino plural, deveriam também estar no masculino plural. Então, uma personagem misteriosa está no feminino e no singular, porque personagem está no feminino singular. A mesma coisa acontece aqui. Os críticos norte-americanos. O núcleo é críticos, que é o substantivo. Os e norte-americano, por se referirem a ele, críticos, usam os termos que fazem referência no mesmo gênero e no mesmo número, que é o masculino plural, ok? Mais abaixo, primeira narrativa moderna. Narrativa é o nosso núcleo, e aí nós temos o numeral e o adjetivo fazendo referência a ele. Como ele, o substantivo, está no feminino singular, essas palavras que fazem referência a ele também deverão estar no feminino singular. Moleza essa primeira parte, certo? Então, a concordância nominal, podem grifar isso, é a relação de acordo com o nome, substantivo, e seus modificadores. Quais são os modificadores do substantivo? São os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos, quando se referem ao gênero e ao número. Embora nós tenhamos regras específicas, a concordância nominal da língua portuguesa segue a uma regra geral. E a regra geral é essa, que adjetivos, pronomes, artigos e numerais devem concordar em gênero. Quando eu falo em gênero, eu falo em masculino ou feminino, e devem concordar em número. Quando eu falo em número, eu falo singular ou plural, com o substantivo ao qual se refere. Essa é a regra geral. Artigo, numeral, pronome e adjetivo vão concordar com o substantivo, em gênero e em número, sempre. Essa é a regra geral. Só que aí nós temos algumas particularidades. E aí essas particularidades vêm nas regras especiais. A primeira regra especial é o quê? Quando eu tenho um adjetivo anteposto a mais de um substantivo. O que é anteposto, gente? É quando ele está antes, tá bom?
Então, se eu tenho um substantivo, dois ou mais substantivos, desculpa, e eu tenho um adjetivo antes desse substantivo, como eu devo fazer a concordância? E olha o que é dito aqui na regra. Na função de adjunto adnominal, porque o adjetivo que caracteriza o substantivo, ele tem função de quê? De adjunto adnominal. Então, o adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo mais próximo. Paulo comprou bela calça e paletó. Paulo comprou bela calça e paletó. Gente, vamos analisar isso aqui. Primeira coisa, Paulo comprou. Comprou é um verbo transitivo direto, concordam? Comprou o quê? Bela calça e paletó. Então, isso aqui é o nosso objeto direto. Isso é fato. Tudo isso aí que eu coloquei em azul é o objeto direto. Dentro do objeto direto, eu sempre vou ter um núcleo. Qual é o núcleo aqui? Calça e paletó, certo? Eu tenho, no caso, dois núcleos aqui. Eu tenho o núcleo calça e eu tenho o núcleo paletó. Um substantivo feminino e um substantivo masculino, que comprova aqui que o adjetivo está antes de mais de um substantivo, certo? Então, esse bela, ele está se referindo diretamente à calça, por isso ele tem função... Ele tem função de adjunto adnominal. Lembram do que eu disse a vocês? Que toda vez que eu localizo o núcleo, o que faz referência direto ao núcleo é adjunto adnominal? Está com função de característica. Toda característica dada ao núcleo é adjunto adnominal. Então, o fato dessa característica estar antes dos substantivos, a regra diz o seguinte: já que ele é um adjunto adnominal e ele está antes do adjetivo, ele tem que, antes dos substantivos, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Se o substantivo mais próximo é calça, que está no feminino e no singular, bela, que concorda com calça, também estará no feminino e no singular. Tá claro isso? Ah, então, Fernanda, bela só faz referência à calça? Só faz referência à calça. Tudo bem? Se eu quisesse fazer referência aos dois, eu teria de colocar de outra forma e eu já vou explicar a vocês. Posso apagar aí? Joia? Vou limpar meus desenhos. Minha baguncinha. Opa. Agora, eu tenho aqui uma outra proposta. Olha só. O adjetivo, ele vai para o plural se os substantivos forem nomes próprios ou de parentesco. Ah, eu quero usar o adjetivo antes do substantivo. Eu sei que ele vai ser usado antes dos substantivos apenas concordando com o mais próximo. Mas, se esses substantivos forem nomes próprios ou de parentesco, esse adjetivo tem que ir para o plural, tudo bem? Então, eu li os célebres, Fernando Pessoa e Eça de Queiroz. Fernando Pessoa e Eça de Queiroz são substantivos próprios, são
autores de poesias e textos maravilhosos, e por isso foi usado o adjetivo célebres. Ele foi para o plural porque ele se refere a dois nomes próprios. Combinado? Então, o motivo dele estar no plural aqui é o fato de se referir a dois nomes próprios. Ou, em caso de parentesco, que é esta frase aqui. Conheci os simpáticos irmão e pai de Leonardo. Conheci os simpáticos irmão e pai. Por que é que simpáticos está no plural? Porque houve uma relação de parentesco. O irmão e o pai de Leonardo. Até aí, tudo bem? Mas, turma? tia, Pode e se falar. fosse tipo irmão e mãe? Aí seria simpáticos, porque toda vez que eu tenho um elemento masculino e um feminino, prevalece quem? O masculino. Ficaria no masculino do mesmo jeito. Só passaria para o feminino se fossem dois nomes femininos. Tá bom? Se fosse a irmã e a mãe. Joia? Meus amores, até aí alguma dúvida? Vamos lá. Então, agora, subindo aqui. Ao assumir a função de predicativo do sujeito, o que é mesmo predicativo do sujeito? Uma característica, uma referência dada ao sujeito. Essa característica ou essa referência podem vir por meio de um adjetivo ou por meio de um substantivo. Nós já sabemos disso, certo? Então, ao assumir a função de predicativo do sujeito, o adjetivo deve concordar com o termo mais próximo ou ir para o plural se o verbo estiver no plural. Vamos lá. O que é que acontece? Está calmo o pai e o aluno. Observe aqui que o sujeito está depois. Então, está calmo o pai e o aluno. Quem é que está calmo aqui? O pai e o aluno, certo? Observem que quem é que está calmo? O pai e o aluno estão calmos. Se o sujeito estivesse antes, o verbo estaria no plural. Mas observe que o sujeito está depois, nesse caso. Então, eu coloquei o adjetivo no singular, concordando apenas com o primeiro elemento, que é quem? Que é o pai, certo? Por que é que eu fiz isso? Porque o sujeito está depois do predicativo. Então, esse predicativo no singular só tem como concordar com o elemento mais próximo, tá, gente? Senão fica muito estranho. Concordam? Já aqui, permaneceram tranquilos o pai e o aluno. O sujeito, ele também está depois, mas como eu coloquei o verbo no plural, o adjetivo vai para o plural para concordar com os dois elementos desse sujeito. Alguma dúvida até aí, meus amores? Na Não? verdade, Fernanda, se fosse estão calmos o pai e o aluno, estaria certo? Estaria se referindo aos dois elementos. Se você coloca o verbo no singular, você tem que ficar com a ideia de que você só pode fazer referência ao elemento mais próximo, senão a frase vai se desorganizar. Se o verbo estivesse no plural, poderia. Estão calmos o pai e o aluno. Tá bom? Igual aqui, ó. Permaneceram tranquilos o pai e o aluno. Eu tô colocando aqui onde nós paramos
para após as férias nós continuarmos daqui, tá, pessoal? Vou interromper o compartilhamento, nossa aula já finalizou. Eu espero que, apesar da interpretação de texto, que eu sei que é sempre mais cansativa, eu espero que a gente tenha conseguido passar por isso bem, que assim que nós retornarmos, nós vamos continuar a concordância nominal. Tudo bem? Quem não colocou o nomezinho presente, coloque lá. Boas férias, um beijo, aproveitem, descansem, que eu sei que não está sendo fácil para ninguém, tá? Mas descansem, voltem revigorados. Tudo bem? Um Beijo pra beijo. você. Beijo. Qualquer coisa. Tchau, as férias pra você também, Cia. Beijos. Tchau, prof. Amor, fiquem com Deus.